Boa noite, boa noite. Preciso de uma ajuda sua, filho. Pega a chave do carro, vai lá no carro, pega o suporte do telefone do pai que tá no para-brisa aqui, ó. Chegando por aqui, mais um dia, pra junto com vocês fazer uma pergunta, como de costume, tá bom? Esquenta nosso balançar um pouquinho aí, é porque eu saí com o carro, usei o suporte no carro lá e acabei me esquecendo. Mas acho que vai dar certo aqui, ó. Já deu. Fechou. E aí, como é que você tá? Como é que tá as coisas por aí? Conta pra mim aí nos comentários depois que ficar gravado, como é que tá indo a experiência das perguntas. Meu querido irmão João Salomão, que a graça e a paz esteja contigo. É um prazerão ter você por aqui, tá bom? Chegando aí mais um dia para somar aí ao número de perguntas que mexem um pouquinho com a mente da gente, que faz a gente refletir um pouco mais sobre como estamos conduzindo a nossa vida, como nós estamos aplicando no nosso dia a dia aí a inteligência que Papai do Céu nos deu e também os talentos que recebemos dele, né? Confesso a vocês que a minha busca é por destravar esses talentos. Algumas pessoas são impedidas até de enxergar. Meu irmão. Campo Grande é longe, mas tá bem ali, dá só 700 km, tá? A hora dessa eu entrego como diz vocês, o rolo pro senhor, tá bom? Deus é maravilhoso, Deus é bom e fiel com quem é fiel com ele, tá? Posso garantir isso ao senhor. Pois é, eu tava incumbido de ir ao culto hoje, mas eu fui hoje pela manhã, né? E vamos ver se a gente consegue domingo alguém ficar com as crianças para Débora e eu comparecer por lá. Receber a palavra de Deus sempre de alguém que tem sabedoria como o nosso pastor tem e sem a intenção de alienar ninguém e sim explicar a palavra de Deus é maravilhoso, é lindo demais. Eu aconselho a quem ainda tem um pequeno conhecimento da palavra de Deus, a buscar uma pessoa assim. Tomar cuidado com os alienadores, mas buscar alguém que dá a palavra com sabedoria, com inteligência, tá bom? Eu tô por aqui, hoje vai ser bem rapidinho aí a live, tá bom? Vou fazer a pergunta para vocês hoje e rapidamente aí deixar ela registrada, no máximo aí uns 20 minutinhos, tá bom? E vou convidar vocês que estão gostando da pergunta, para agendar aí às 21h01 entrar, vou reduzir o tamanho das lives, tá? A live tá ficando longa, tem um pessoal que não tá assistindo ela toda, tá perdendo conteúdo e eu vou reduzir um pouco o tamanho dela, tá bom? Você que tá respondendo as perguntas aí, compartilha com a gente, sempre que você sentir a vontade no coração, também bate o dedo no coraçãozinho aí e marca ela, marcando aí 2 ou 3 amigos, comentando, que isso me ajuda a crescer em relevância. E quando cresce a relevância, o Instagram manda para mais pessoas na hora que eu começo, tá bom? Ele marca aí a galerinha. Então, eu conto aí com a sua ajuda para se acreditar e enxergar a possibilidade de ajudar aí na transformação de vida de amigos seus aí e mandar as perguntas, tá bom? A pergunta de ontem aí gerou bastante comentário durante a live e após a live pouca gente ainda na timidez tem comentado. Pedi para você para comentar, você que acompanha a live aqui, vai lá e comenta, tá bom? Entra nos comentários aí depois e deixa aí marcado alguns amigos quando ela ficar registrada no IGTV, para que assim eu suba na relevância, tá bom? O Instagram ele tá malandrão, ele tá enxergando que não tem relevância, ele entrega para poucas pessoas, tá? A pergunta de hoje que eu vou fazer para mim e vou dividir um pouquinho do assunto com vocês vai ser a que eu vou tirar agora, bem daqui do meio. Ó, tá caindo tudo aqui. Saiu ela daqui do meio.
perguntinha um tanto quanto, não vou dizer complicada, mas de certa forma a se pensar, avaliar bem a situação, tá? A pergunta que saiu hoje é a pergunta de número 58 das 100 perguntas e ela traz a seguinte questão: quais são os seus maiores medos? Você tem agido na direção dos seus sonhos ou fugido dos seus medos? Para mim, eu estou numa fase de transição muito grande e apesar de já saber quais são os meus sonhos sempre nascem com crescimento. Então, você sempre vai crescendo nos sonhos, mas eu tenho caminhado sim rumo ao meu propósito a cada dia mais. Essa missão que eu me dei de estar aqui com vocês por 200 dias, 100 dias fazendo as perguntas para mim mesmo, compartilhando com vocês e depois respondendo elas novamente, já faz parte do meu propósito de caminhar rumo aos meus sonhos. Outra que eu quero é a transformação, é levar conhecimento e adquirir cada dia mais conhecimento para transmitir ao próximo, a quem busca realmente de coração conhecimento, levar a palavra de Deus aonde Ele pedir. Não é aonde eu quero, é aonde Ele pedir, aonde Ele me mandar, lá eu estarei indo. Há algum tempo atrás além de eu não caminhar na direção dos meus sonhos, eu fugia bastante dos meus medos, porque o meu medo era estar onde eu estou hoje, tá bom? Eu não queria ter esse compromisso. Quando comecei alguns projetos eu tinha medo de não dar conta, então eu acabei fugindo dos projetos, mas hoje não, hoje eu venho agindo em busca cada dia mais dos meus projetos, sempre pedindo a Deus antes de iniciar o projeto que Ele coloca na minha mente o que Ele quer para mim. Como eu falei, todos os dias de manhã, o meu primeiro pedido é que Ele direcione o meu dia para o que Ele quer. E depois disso, eu acredito que tudo o que eu faço, acreditando que faz parte do meu sonho, é um pedido dele. Não acredito que seja diferente. Muitas das vezes a gente acredita e a gente acha que a gente é capaz de tomar as nossas decisões. Isso quando a gente não dá permissão para Deus, para Ele ser o único, o comandante da nossa vida e não anda com Ele. Quando a gente anda com Ele, por mais que o desenho do projeto seja da gente, o direcionamento que dá a gente fazer esse desenho é Ele que dá. Então, há algum tempo já que eu venho caminhando dessa maneira, sentido aos meus sonhos, em busca cada dia mais de edificar a minha caminhada, edificar a minha família e subir degraus no tempo de Deus, não no meu tempo, na permissão de Deus, não na minha vontade, para crescer no meu propósito. Ele tem colocado pessoas maravilhosas na minha vida hoje, então é um dos dias que eu falo isso com mais clareza ainda. Breve eu vou divulgar a vocês, antes eu preciso pedir a liberação se eu posso estar falando já, mas breve vocês vão entender do que eu estou falando, vocês vão poder acompanhar de alguma forma o quão maravilhoso Deus é e aonde Ele tem abrido caminhos, eu acredito plenamente, para que eu possa levar a palavra dEle. Perdão aí pelo tombo, que teve um suporte que não resistiu e caiu. Eu acredito que Ele tem sim levado eu a levar essa mensagem a mais e mais pessoas a cada dia. Então, para mim é um presente todos os dias, tá bom? Como eu disse, quais são os seus maiores medos? E você tem agido na direção dos seus sonhos ou fugido dos seus medos? Tem uma diferença muito grande aí, tá bom? Todos vocês fiquem na paz, fiquem na graça do nosso Senhor. É um prazer estar aqui com você fazendo essa pergunta todos os dias. E também é um prazer da minha parte poder compartilhar com vocês. Fabião, meu nobre, boa noite para você, tá bom? Hoje, passando rapidinho aí para fazer a live e vou reduzir, acabei de comunicar aí no início da live, eu vou reduzir o tempo das lives aí para 30 minutos no máximo.
Eu tenho visto que as lives mais curtas está tendo uma interação maior, o pessoal está assistindo ela inteira, segundo o algoritmo, e uma das buscas minhas é que a pessoa acaba absorvendo esse conteúdo e junto com a pergunta, fazendo a pergunta também, tá bom? Então, quadro importante da vida é o crescer, e o crescimento, ele acaba trazendo de alguma forma o comprometimento, mas não adianta você comprometer há muito tempo, há muito espaço. Mas eu não esqueci de algo, eu fiz um compromisso ontem e eu quero saber, Fábio, como é que foi os 15 minutos da reunião que você teve hoje com o Fábio e com Deus? Você pode compartilhar com a gente? Como é que foi o resultado da reunião? O que você achou? Conseguiu encontrar o Fábio na reunião? Como é que foi? Para isso eu tenho tempo. Eu fiz o compromisso ontem de fazer a pergunta, então para isso eu tenho tempo. Tá? E comunica para mim aí, Fábio, como que tá saindo o meu som aí. Eu tô com o telefone um pouquinho mais longe. Se você puder compartilhar comigo como tá o som, vai ser de uma grande ajuda, tá? Sei. Você teve que desmarcar, então. Qual foi o motivo? Estragou o seu veículo da empresa. Sei. Enquanto a gente tá aqui ao vivo no tete a tete, eu vou te falar um negócio, viu? Cuidado, tá? Se a Kombi estragou, dava pra ter arrumado um outro espaço. Se a Kombi estragou, dá pra arrumar mais tempo ainda pra você participar dessa reunião, hein, cara? E essa reunião era muito importante. Tá bom? Não adia ela não. Remarque ela amanhã e se você der prioridade para encontrar com essa reunião A3 amanhã entre você, o Fábio e Deus, se você der prioridade a ela, você vai entender do que eu estou te falando. Tá bom? Por hora vai ser um negócio complicado, vai ser um aperto, vai ter carro quebrando, vai ter funcionário ligando, telefone tocando. Então, faz parte. Os tropeços da vida vão sempre existir. E você quer ver tropeço, vai aparecer na sua vida quando você começar a seguir o propósito. Tá? Mas eu falo pra você assim, ó. A palavra de Deus vai ter um certo lugar lá dentro que vai falar assim, ó, no mundo tereis aflição. Mas traduzindo para as palavras do Juliano agora, em 2020. No mundo, se você buscar seguir os propósitos de Deus, você vai ter aflição. Mas não esquenta não, que Jesus veio e venceu o mundo. Tá bom? Então, não permita que ele rebaixe você não. Mete a cara, manda ver e passa por cima disso. Pega na mão de Deus que ele não faz você baixar a cabeça para problema nenhum sobre a terra. E nunca esqueça que você tem o poder de pisar em cima de muita coisa. E a partir do momento que você começar a entender isso mais e mais, cada dia mais, eu sei que você já entende bastante, mas cada dia mais você vai entender que você tem o poder de pisar muito em cima dessas coisas, tá bom? Cleiton, seja bem-vindo, meu irmão. É um prazer ter você por aqui, tá bom? Grande Cleiton Goulart, prazerão ter você aqui, tá? Quando a gente busca o caminho de Deus, quando a gente busca melhorar, começa pela gente, principalmente, você vai entender que tudo que a força do inimigo tem, buscar tentar te impedir ou fazer você desistir
ou de alguma forma tentar destruir esse propósito seu para te humilhar mesmo, para mostrar até para os outros que você não é capaz, que ele tem o poder. Então vale a pena passar por cima disso, tá bom? Eu acredito em você, que essas 2 horas te deu muita resposta e tamo aí também, tá? Precisar a qualquer hora conversar sobre isso, se achar que cabe a mim dialogar contigo abertamente sobre o assunto, tô aqui, só você dar um grito. Não é nem que você tem que passar por cima, não. Você tem poder de pisar em cima. A palavra de Deus te dá o poder de pisar na cabeça do inimigo. O que garante isso é a palavra de Deus. Quem pagou esse preço foi Jesus Cristo para todos nós. Então, quando você identificou a sua identidade e descobriu a sua identidade, identificou o seu propósito, não tem por que voltar atrás e nem por que desistir, não. E entenda bem, a pancada, quanto mais doída, maior é a vitória, maior é a transformação, maior é as pessoas alcançadas que você vai atingir, tá bom? Então, pega firme, pega batendo, firma um propósito um pouquinho maior no seu dia a dia, com você e Deus. Tira uma hora para conversar com Ele. Uma hora que eu quero dizer assim, em algum momento do seu dia, todos os dias, para trocar uma ideia com Deus, como que tá indo. Você não precisa contar nada para mim, você não precisa contar nada para ninguém antes de Deus. Pede instrução para Ele todo dia, pede para aliviar. A palavra de Deus fala que Jesus Cristo vai tomar o seu fardo pesado e te entregar um leve e vai te ajudar nessa caminhada, mas você tem que estar com Ele, tá bom? Com certeza você é mais forte. Você é mais forte. Todo ser humano, imagem e semelhança do Criador, e veio sobre essa terra para vencer o mal, para passar por cima do mal, de qualquer coisa negativa, tá? Então, com certeza você é maior. John, seja bem-vindo. Prazerão ter você por aqui, tá bom? Uma boa noite. Eu acredito que primeira vez de passagem ao vivo, então seja bem-vindo. Todos os dias às 21 horas e 1 minuto, horário de Mato Grosso, eu passo por aqui fazer uma pergunta, life coach, trocar uma ideia com vocês. Peço a colaboração aí de todos que possam estar enviando um aviãozinho, possa bater o dedo no coraçãozinho aí para subir a relevância da live e ajudar esse canal a crescer para mim conseguir levar o meu propósito mais adiante, tá bom? Seja bem-vindo aí. A pergunta de hoje são: quais são os seus maiores medos? Você ter agido na direção dos seus sonhos ou fugido dos seus medos, tá? Essa é a pergunta de hoje. Quais são os seus maiores medos? Você tem agido na direção dos seus sonhos ou fugido dos seus medos? Então é uma diferença tremenda. Tem muitas pessoas aí que faz de conta que está vivendo os sonhos, quando na realidade está fazendo só fugir do medo. A pessoa faz de conta que está trabalhando, mas na realidade está fugindo do medo de passar necessidade. A pessoa faz de conta que está fazendo um ato bom, quando na realidade ela está fazendo de conta que ela está fugindo do medo de ir para o inferno quando ela morrer. Ela faz de conta que ela está agindo sendo bom moço agora. Mas na presença de Deus tudo é visto. Então Deus conhece o seu coração e conhece os pensamentos mais profundos do homem, né? E tem muita gente hoje fazendo de conta que está vivendo o sonho, vivendo o propósito, vivendo em afinidade com Deus, quando na realidade está só fugindo do medo. Bacana isso, bacana mesmo. É muito show de bola quando numa busca por Deus você recebe essa resposta. Tá bom? Firmeza, cabeça no lugar sempre, os olhos fixos em Deus. E o que entrar na frente, você pode ter certeza que você tem poder de abrir o caminho. Tá?
E se por um acaso alguma barreira trancar e ficar mais pesada, acredite, é porque você tem que passar por ela para criar resistência, para seguir em frente, tá? Não é para você desistir, é para você criar resistência. Tá bom? É igual eu falei ontem, tá parecendo que tá puxando bastante pro medo das perguntas essa semana. Elas são tiradas aleatórias, Fábio. Você já viu isso? Eu não tenho uma escolha de perguntas, simplesmente eu embaralho elas. E assim, você tem que ter medo, mas medo e coragem tem que estar no mesmo volume. Eu falei, você estava acompanhando a live ontem, antes de ontem. O medo seu, ele não pode ser tão grande que te impeça de mover, que te paralisa, e nem tão pequeno que faça você se jogar de cabeça. Pode deixar, filha. Pode deixar, não precisa fechar não, filha. Tá bom? Isso é muito bom. Fico feliz por você ter descoberto, cara. Descobriu o gigante que tinha aí dentro, guardado, encapsulado. Você é ogiva. Você não é bombinha, não. Você é ogiva nuclear mesmo, de explodir quarteirão. Explodir o mundo. Eu falo sempre que você é uma usina hidrelétrica, daquelas uma que em Itaipu passa vergonha perto, para jogar luz em cima de muita gente. E que bom que você se descobriu. Encontrou o Fábio. Isso é muito bom. Isso é um assunto que levaria bastante tempo para mim conversar contigo, mas onde você foca, expande. Então, a confiança em Deus e acreditar que está nas mãos dele, que nossos filhos não são nossos, que é para a honra e para a glória de Deus que eles existem. Deus apenas colocou em nossas mãos. Vou falar a nossas esposas, porque falando com você que eu conheço muito bem, conheço sua esposa, não são nossas, são pilares que Deus colocou junto a nós para construir, edificar. Quando a gente tem muito medo de perder, acabamos focando na energia do medo. E a energia do medo traz cada vez mais energia negativa. Então, eu tenho estudado cada dia mais e visto que pessoas que têm medo de algo é o que elas atraem. Quantas e quantas vezes você já não viu aquela pessoa que tem um medo que chega a ser extravagante, de tão grande que parece que a pessoa é exagerada, fora do comum, acontece aquilo com a pessoa, né? Nós vemos aquela pessoa que tem o tempo inteiro medo de ser assaltada, acontece o quê? Ela é assaltada. Aquela que tem medo de bater o carro, mais cedo ou mais tarde ela bate o carro. Então os seus medos atraem seus medos, tá? É algo que é fascinante, mas é uma realidade da força do mundo, onde você foca, expande e expande mesmo, é crescente, tá? Assim como um exemplo bem bobo, é uma feridinha que você tem no seu corpo. Se você começar a cutucar ela vai crescer cada dia mais. E assim é os nossos pensamentos. Se você der vazão a pensamentos de medo, de perca, cada vez mais você afasta e não atrai para perto de você a pessoa que você está com medo de perder. Cada vez ela distancia mais. Afoga, né? Você se torna possessivo, porque você tem tanto medo que você foge do controle e acaba virando possessão. Então, que bom, muito feliz que você tenha descoberto isso. Eu sei que era um medo, não era gigante a ponto da possessão, mas você vai ver que vai ser diferente da agora para frente no quesito de liberdade, de soltar o filho para crescer, soltar o filho para voar. O maior exemplo que você pode ter sobre os filhos, se você puder, entra no YouTube e estuda sobre a águia, tá? Estuda sobre a águia, você vai entender do que eu estou falando. Se já está diferente agora, a hora que você estudar sobre a águia, você vai entender. Posso até contar aqui também.
A águia ela faz a casa dela num paredão de rocha lá mais alto possível. E quando o filhote dela começa a criar penas para poder voar, ele ainda está na parte da penugem, ele não tem potencial para voar o suficiente, a águia vai lá e começa a arrancar o ninho. Ela começa a tirar a resistência do ninho para que fique realmente incômodo, e em um dado momento o filhote vai ter que fugir daquele ninho, ele tem que sair. Ela força o filhote a ter coragem de voar, tá? E ela coloca ele para voar, fortalecer. Muitas das vezes ela vai lá, ela entra por baixo do filhote, ela carrega o filhote de volta para um ponto seguro ou para o ninho, e ela solta o filhote de novo até que ele aprende a voar sozinho e segue a vida dele. Fizemos filhos para o mundo. O nosso papel não é prender eles e impedir deles ir para o mundo, e sim ensiná-los e direcioná-los a saber conviver lá no mundo. Nossos filhos não foram feitos para nós. Infelizmente, na nossa cultura de criação, nós fomos criados assim. Nós temos que receber com muito amor o que os nossos pais passaram, mas muitas vezes pela situação do amor, do aconchego, do carinho, do achar e acreditar que estava fazendo certo, nossos pais nos prenderam muito. E a tendência dessa segurança que eles passaram para nós é ser ainda maior, porque a gente acredita que eles fizeram o certo, e se a gente fizer o contrário deles, é como se a gente estivesse desrespeitando essa criação. E não é assim. A gente tem que filtrar, ressignificar o que foi bom e o que não foi, e passar para os nossos filhos da forma correta, né? Para eles, para os nossos pais, era o correto a ensinar, e não podemos levar tudo a ferro e fogo. Temos que respeitar eles, amar o que eles fizeram por nós, mas buscar conhecimento e diferenciação na criação dos nossos filhos. Se você não prepara seu filho para o mundo, ou ele vai ter que se preparar sozinho, ou ele não vai ter experiência, e alguém que tem a malícia e a malandragem vai preparar o seu filho da maneira que ele bem entender e quiser. Você entendeu? Então, é importante que você prepare seu filho, né? Que você direcione ele para o mundo. Nós vemos hoje muitos e muitos filhos que o pai largou tão preso que quando solta ele está perdido. Ele não sabe como agir, ele não sabe o que fazer, ele não sabe a maneira como ele vai conduzir a vida dele, porque ele não teve preparo nenhum. Muitas das vezes ele vai evitar muitas e muitas coisas, ele vai se repreender, ele vai crescer reprimido porque ele acredita que por amar o pai dele, ter que respeitar o pai dele, tem muitas coisas que ele poderia e deveria agir e fazer, ele não vai fazer em respeito. Mas dá tempo, 15 anos, tem muito tempo, tem como você ressignificar muitas coisas, tem como aí você com algumas ferramentas criar novos significados em muita coisa que você passou para ele até agora. O que não pode é permanecer assim, tá bom? E outra coisa também que é importantíssima é o seguinte, mudar nesse momento agora é fazer uma transição de diferença com sabedoria, mas não comunicar diferente para um só, entendeu? É algo que não é ruim, tá? Muitas pessoas falam que a criança não deve, não, é muita responsabilidade e tal. Não, ela tem que entender que ela tem sim que ter responsabilidade, e ela tem uns momentos de liberdade dela também, e como ela tem responsabilidade, a responsabilidade vem junto com a sabedoria de que ela já é responsável pelas atitudes dela também. Então você pode dar a liberdade deles tomar decisões, porque se eles têm responsabilidade, eles já sabem que a decisão deles vai ter uma consequência e que essa consequência vai gerar a carga da responsabilidade que é deles. Então essa responsabilidade é ótima, tá?
Sendo a responsabilidade sobre eles, não pode ser sobre o outro. Sendo sobre eles, é maravilhoso. A repreensão, ela tem um volume, tá? Você não pode repreender demais para tornar reprimido, trancado, e também de menos é péssimo, porque dá a liberdade de achar que pode fazer o que quiser. Mas a própria palavra de Deus vai falar para você, não é com essa palavra de repreensão, não é repreensão mas eduque e repreenda seu filho na quantia certa hoje, para ele não envergonhar o pai e a mãe amanhã. Então, a palavra de Deus é bem clara sobre isso. Apesar de um monte de pessoas comunicar algo diferente, nós vemos que os filhos que não foram criados com responsabilidade, repreendidos, né, em alguns pontos e deixados agir como queriam, com a liberdade total, se tornaram provedores de libertinagem, não liberdade. A gente está vendo aí hoje pais que precisam de ajuda e mais ajuda para controlar uma criança de 3, 4, 5 anos. Por quê? Deu toda a liberdade e não repreendeu no momento da atitude errada e agora não tem controle sobre o filho. É ridículo isso. Se você buscar dentro da palavra de Deus, lá está falando para você educar o seu filho e não deixar ele fazer o que ele bem entende, porque uma civilização que se diz atualizada quer destruir o conceito família. Veio para criar só isso, destruir o conceito família, onde o filho não precisa mais respeitar o pai, não precisa respeitar mais a mãe, não tem regras. Agora, quando você cria o seu filho dentro da regra, ensinando ele o que é respeito, o que é responsabilidade, só tem que medir a dosagem. Se está um pouco apertada demais, tem como sim ressignificar isso e mostrar que a caminhada é por aí mesmo, só não precisa ser tão pesada. Tá bom? Quanto a isso, fica tranquilo. É melhor um filho que tenha a cautela da responsabilidade pela repreensão do que um que não tem cautela nenhuma pela libertinagem que teve de agir como ele bem entendia, tá? Então, dá tempo ainda de você ressignificar isso maravilhosamente bem e mostrar. E eu acredito que com 15 anos, se você tiver uma conversa só você e ele já tem a sabedoria, e se ele estiver escutando agora, sem problema nenhum. Se ele não estiver escutando, eu acredito cega e piamente que ele vai responder para você, que ele prefere essa criação do que muitos amiguinhos que ele vê na escola, na sala de aula, no ciclo de amizade, que ele não tem esses amiguinhos como amigos dele. Amiguinhos que eu falo é assim, estudam junto e tal, porque ele não concorda com a educação que esses garotos têm. Por quê? Talvez foi sim fechada demais a sua repreensão, mas é melhor do que não ter nenhuma, tá? Com certeza serão recompensados e respeitados, tá bom? Meu querido amigo José Antônio, popularmente conhecido como Espeto, seja muito bem-vindo, tá bom? Uma noite abençoada para você. Um prazer que eu recebo você por aqui, tá? Mas beleza, joia. Fabião, o papo tá bom, mas nós vamos seguindo em frente. Vamos encerrando a live por aqui hoje, tá? Sinta-se por esse bobão aqui do Mato Grosso, vocês todos amados. É um prazer ter vocês por aqui. É um prazer receber as suas mensagens. Espeto, sentindo a sua falta em ir lá e comentar também, marcar uns 2 amigos para me ajudar a crescer um pouquinho mais nas lives, tá? Vai lá, marca, responde lá, deixa um opa lá depois. Aqui também clica no coraçãozinho aí que vai subir na relevância. Significa que você gostou da live e da próxima vez o Instagram já começa a te avisar que eu tô online aí a hora que eu entro, tá bom? Fiquem com Deus. Uma noite abençoada, de descanso merecido a vocês, na presença dele sempre, tá bom? Tirem um tempo para vocês, arrume um tempo, marque um compromisso. Tá bom, meu irmão? E fique na paz aí, você sabe que você também é um irmão que não saiu do útero da minha mãe, mas eu tenho da mesma forma como se fosse irmão de sangue mesmo, tá bom? Você, toda a sua família aí, fiquem na graça de Deus. Espeto também tá por aí, aos demais que está. Não aparece para mim no momento quem está online ou não, mas quem está online, que Deus esteja contigo agora e sempre, tá bom?
Tranquilo. Amanhã eu espero você me falar dessa conversa que você vai ter com o Fábio e Deus, tá? Beleza? Valeu, pessoal! Até já! 21h01 amanhã, hein? Tô contando com vocês. Beleza?